Olá, darei início à apresentação do estágio. O meu nome é Stephanie Maria da Silva Ribeiro. A disciplina é o Estágio Curricular Obrigatório 3, Gestão Educacional, com a área de concentração voltada para metodologias de ensino, com o tema o papel dos agentes educacionais na superação das dificuldades de ensino e aprendizagem no período pós-pandemia. A justificativa do tema foi que, a partir desta área de concentração, as metodologias de ensino, e diante desse cenário atual da educação, posterior ao ensino remoto da pandemia Covid-19, elegeu um aprofundamento de estudo no papel desses agentes educacionais nessa superação das dificuldades de ensino e aprendizagem nesse período após a pandemia. Possibilitou um maior entendimento sobre quais as reais dificuldades encontradas na escola e como proporcionar estratégias através da gestão e o acompanhamento para enfrentá-las. Os objetivos: realizar entrevista com o objetivo de compreender a organização e funcionamento da equipe gestora no período pós-pandemia, identificar ações que visam estratégias para a superação das dificuldades apresentadas pelos alunos no retorno às escolas, compreender a escolha do método de trabalho adotado para lidar com as questões no retorno às aulas presenciais. Valorizar o trabalho dos agentes dentro do contexto da nova realidade da educação. A nossa fundamentação teórica foi baseada em autores como Bueno, Chiaramonte, Gatti e Oliveira, buscando refletir sobre esses novos desafios da gestão escolar quanto à aprendizagem dos alunos que retornam à escola em um momento pós-pandemia. Incorporar considerações se de fato houve essas alterações significativas no que tange o consumo e a promoção da educação. Garantir um ambiente acolhedor, as estratégias que garantem esse ambiente acolhedor, promovendo por uma gestão participativa a preparação desse espaço para o retorno, tanto para alunos como para professores e funcionários da escola em geral. Os coordenadores e orientadores, eles também têm essa função, restabelecer e se capacitar para estratégias que visam minimizar o impacto da pandemia na relação professores, alunos e família e escola. A ideia não é criar um novo modelo de gestão, é reinventar um espaço coletivo que protagonize novas formas de construir um pensamento sobre a função de cada um dentro desse espaço escolar. A melhor forma de preparar o ambiente para a retomada do ensino dentro de uma expectativa desta nova forma de fazer educação, baseados sempre em uma gestão democrática. O estágio ele foi realizado na Web Mickey Mouse, uma escola que é comunitária no município de Passo do Lumiar, no estado do Maranhão. Ela possui uma proposta auxiliar a escola comunitária, organizando os trabalhos dos profissionais da educação, levando em consideração as competências, habilidades, metodologias. A forma de intervenção foi através de entrevista com a equipe gestora e também a observação dessas funções no ambiente escolar. A organização no turno matutino de 7h10 às 11 horas e no vespertino de 1h30 às 17h30. Ela tem uma estrutura considerada de boa qualidade, um projeto político-pedagógico com o objetivo de organizar os trabalhos desses profissionais da educação, levando em consideração sempre as competências, as habilidades, os métodos e funções. A escola ela é composta por um gestor e um gestor adjunto. Ambas possuem pós-graduação na área da educação, além de orientadores e coordenadores pedagógicos também com pós-graduação na área de educação. O roteiro de entrevista. As perguntas elas estiveram direcionadas ao que tange as novas medidas que foram tomadas pela equipe gestora neste retorno presencial, no que versa desde os protocolos sanitários até o resgate da aprendizagem, a tomada de novas atitudes pedagógicas quanto à organização desse ensino e da prática docente. A entrevista ela busca evidenciar a realidade da nova organização da sala de aula, de uma nova proposta da aprendizagem e do resgate e dos prejuízos que foram causados pelo esse afastamento das aulas presenciais e da aprendizagem pelo ensino remoto. Eu trouxe aqui, destaquei da minha entrevista, 3 perguntas que foram direcionadas ao orientador, coordenador e o gestor. A primeira delas é que, neste momento de possível retorno das aulas presenciais, o acolhimento da comunidade escolar ela se torna um desafio nas escolas? A educação híbrida é vista de uma maneira positiva para o aluno se tornar autônomo em sua formação. Como o professor em sala de aula irá conduzir esse compartilhamento de conhecimento com o aluno, haja vista a interação com outro professor?
Acha que sua escola precisa se adaptar às tendências para a educação no período pós-pandemia? Então, esses são alguns exemplos de pergunta que tiveram nesse roteiro de entrevista que levaram a pesquisa ao entendimento dessas novas estratégias de retorno à sala de aula. A vivência do Estado. É preciso primeiro esclarecer que dentro dessa web, o orientador, ele media as relações entre os docentes, alunos e pais, ele é realizado pelo gestor adjunto da escola. A divisão do trabalho e das atribuições, elas não são bem definidas entre essa área da gestão, gestor, gestor adjunto, coordenador e orientador. E apesar dessa cooperatividade entre eles, as funções elas acabam ficando confusas. A ideia da gestão democrática é um outro apontamento a ser feito. As responsabilidades quanto ao ambiente e à aprendizagem elas acabam sendo delegadas à equipe docente. Falta preparo, falta formação continuada para possibilitar que eles consigam enfrentar essas dificuldades de aprendizado. A gestão ela atua a preparar e manter o ambiente dentro das exigências sanitárias adequadas às aulas presenciais. A figura do gestor, do diretor, ele se restringe à preocupação do espaço físico. A responsabilidade ela está voltada com o município e alguns ideais políticos e não educacionais. Fica super evidente durante a observação e as respostas do roteiro de entrevista o despreparo dessa equipe de gestão de lidar com esses novos desafios. Há um conglomerado de ideias e estratégias a serem aplicadas sem um fim direcionado. E é preciso que haja um maior conhecimento científico para a aplicação de novos métodos educacionais, embasar as práticas dessa gestão para esse novo momento da educação. As referências foram utilizadas Bueno, com o programa de estimulação fonológico ortográfico para as escolares com dificuldades e aprendizagem, elaboração em contexto de pandemia. Foi citado o Chiaramonte também, que fala sobre esse desempenho dessas escolas. Foi citado o GAT, que traz a reconfiguração desses novos modelos educacionais pós-pandemia. Oliveira, que fala sobre essas dificuldades de aprendizagem, e Graziele Franciosi, que fala sobre os estudos e essa intervenção. Para terminar aqui a apresentação do meu estágio, eu deixo uma frase de Paulo Freire. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Obrigada!